Aí eu queria falar da jornada do cliente, porque existe uma jornada. Isso aí é bem amplamente já difundido no marketing normal, né? No marketing digital também tem uma jornada. E isso é o quê? É o tempo entre a pessoa perceber que precisa de um produto e comprar. Normalmente essa jornada é o que? Eu notei que preciso. Aí ela começa a pensar, aí às vezes ela vai pesquisar, vai avaliar como é o que ela precisa comprar. Nesse processo aí ela descobre, eu tenho dinheiro agora, eu não tenho. E aí essa jornada até a compra, ela tem um tempo. Em cada tipo de compra, ela é mais longa ou mais curta. Normalmente, quando são produtos de valor mais alto, a jornada é um pouco mais longa. No nosso caso, nós vendemos serviço de confiança. Então, tende a pessoa a considerar um pouquinho mais. Por que é bom a gente entender essa jornada? Porque se a gente souber como funciona isso, a gente fica mais ligado, a gente entende e a gente consegue ter um plano para acompanhar o cliente nessa jornada. Independente dele comprar da gente ou não, a gente vai estar ali parceiro dele ao longo da jornada. A primeira etapa seria a consciência. A segunda é o entendimento. A terceira é o interesse. A quarta, respeito. A quinta, confiança. A sexta, habilidade. A sétima, prontidão. Tá bom, eu vou falar de cada uma delas e eu vou tentar explicar o que você pode fazer em cada uma delas. Vai ser uma coisa bem útil para você colocar em prática. Então, aproveita agora para você começar a pensar, que eu quero assim encher sua cabeça de ideias, para você pensar como que você vai poder usar isso no, vamos dizer assim, no seu dia a dia, fazer um plano, tá? Então vamos lá. A fase da consciência é aquela fase da descoberta. É quando o cliente pela primeira vez ouve falar que você existe. Ele sabe que você existe, olha que legal. Então, ele provavelmente viu você ou numa apresentação, alguém te apresentou, oi, tudo bem? Esse aqui é o consultor, meu amigo. Ou ele viu um artigo seu em algum lugar, ou ele foi num congresso e você estava lá, ou você estava apresentando, ou você estava ali, conversou com ele, ou um evento, algum lugar, ou numa rede social, ele viu você e falou, te viu pela primeira vez. Essa fase é da consciência, você já não é mais um João Ninguém. Beleza. Mas aí ainda é bem incipiente, não tem nenhum vínculo ainda com você. Se você conseguir chamar um pouquinho mais a atenção dele, né, seria o quê? Você vai para a segunda fase, que é quando ele começa a entender. Então ele já sabe quem você é. E aí cabe a você agora tentar estar presente, oferecer mais valor para ele. Para quê? Para ele saber o que você faz. Se ele sabe o que você faz, quer dizer, ele ouviu falar, é um consultor, e agora ele já sabe. Por quê? Porque você vai começar a se apresentar. Você pode começar a ter pontos de contato onde ele possa te ver. E aí é o seu dever de casa, pensar quem você quer atender, aonde que essa pessoa está. E você se fazer presente ali. Para quê? Para que ela saiba o que você faz. E aí você vai ter que aprender a ser breve, porque o cliente está mais interessado no problema dele do que em você. Mas você tem que saber explicar de forma breve o que você faz. E aí você vai ter que ter sua identidade bem definida, como consultor, né? E aí você vai pensar, ok, eu faço isso, né? Qual o problema que você resolve? E aí você vai estar ali naqueles eventos explicando de forma breve o que você faz para que ele entenda. Essa pessoa faz isso. Então você, além de saber que você existe, ele já sabe mais ou menos o que você faz, para que você vê. A terceira etapa é quando você começa, nesses pontos de contato, se fazer conhecido e despertar o interesse do cliente. Quando você desperta o interesse dele, ele começa a se interessar pelos seus resultados. Ou seja, ele começa a perceber que você pode ajudá-lo. Nesse ponto, é importante aí que você vai colher os frutos de pesquisar e conhecer os seus clientes potenciais. Saber quais são as dores dele, conhecê-lo, entregar valor. Porque o ideal é o quê? Nesses pontos de contato que eu falei, você já começa a entregar valor para o seu cliente. E aí ele vai começar a ver e dizer, essa pessoa parece que sabe um pouco dos meus problemas, parece que ela pode me ajudar. Porque você caiu, vamos dizer, na malha dele e ele começou a entender o que você faz. E agora ele está se interessando, porque ele percebe que você conhece as dores dele, conhece os problemas dele
e parece que você tem resultados bons que interessam ele. Ele começou a se interessar. Você captou a atenção dele um pouco mais. E no quarto passo, ele já está te respeitando. Isso não é rápido. Assim, claro que a rapidez do passo 1 para o passo 4 vai depender da sua habilidade, da sua sorte, né? De você ter pontos de contato convincentes. Por exemplo, se você conseguir participar de uma palestra e for uma instituição que tem muita credibilidade, de repente isso vai ajudar. Pode subir mais rápido. Se você às vezes tem, por exemplo, está associado com pessoas que para esse cliente são de muita credibilidade, tem fatores que vão influenciar para que isso tenha mais aceleração ou não. Quando a gente está começando, às vezes a gente vai precisar ter mais paciência, mas você vai produzir mais conteúdo bom, você vai mostrar que você sabe, você vai produzir conteúdo mostrando que sabe, faz um e-book mostrando que você tem soluções, que entende o problema, e aí ele vai começar a se interessar. Quando chegou na fase do respeito, aqui você está começando a destravar. E aí é muito importante para você já ter feito seu dever de casa, já ter uns estudos de caso prontos, se você já tem alguma coisa, para que ele possa ver, porque agora ele vai começar a querer entender direitinho, porque agora ele já sacou que você é a pessoa certa. Então, ele vai começar, é igual quando você está querendo comprar um produto, e aí você já começa a querer ver assim, reputação do fornecedor. Aí ele já começa a querer, por exemplo, se você tiver uma página de credibilidade, que a gente chama que é o quê? Que mostra quem são seus clientes, se você já tem. Se mostra, por exemplo, a sua formação, se você não tem ainda clientes, mas ou também mostra se você tem um LinkedIn montado, bem legalzinho, mostrando suas experiências, projetos, isso é bom, que ele vai de repente futucar lá, agora ele vai futucar lá. Se tem referências, depoimentos, gente, ó, eu até fiz um reel sobre isso, começa a captar seus depoimentos no dia 1 da sua consultoria, onde quer que seja, monta uma pastinha e salva tudo, porque depoimento ajuda muito, muito. Então, tem esses depoimentos lá, as informações de contato, que agora ele, nessa fase que ele tem respeito, ele já começa assim, essa pessoa é confiável, ele vai sentir essa confiança com essas coisas, olhando para essa parte. E aí, na fase 5, ele já começou a ter confiança, porque ele viu todas essas coisas que eu falei, né, na fase anterior, que ele começou a te pesquisar e começou a sacar que você é confiável, então ele desenvolveu um nível já de confiança. E aí você vai tendo um relacionamento com ele, a ponto que ele começa a sentir que você está interessado, que você vela pelos interesses dele. Nessa fase, se você conseguiu desenvolver um relacionamento com ele, se ele já entrou em contato com você, é bem provável que ele já considere você a pessoa certa para prestar serviço para ele, né? Porque nesse caminho aqui, se você já conseguiu qualquer contato com ele, você já está desenvolvendo um relacionamento. Você já está ficando, por exemplo, se nessa fase da confiança, um amigo do amigo em comum te apresentou, conta. Se você tem trabalhos que você trabalhou bem e você pode mostrar, conta. Ele está te observando. Não se engane que os clientes observam. A gente, quando compra, a gente observa muito as pessoas antes de comprar. Então, o cliente vai te observar também. E aí entra a fase 6, que é a da habilidade, que pode parecer estranha, mas é porque tem o seguinte. E aqui, talvez, muitos consultores, eles se frustram aqui. E aqui, às vezes, é que a gente, vamos dizer, tá nadando e morre na praia. Porque, às vezes, o cliente, ele tá doido para contratar a gente. Ele já tá assim, já sabe que nós somos a resposta. Só que, às vezes, acontece com a gente também, tá? A gente ou tá sem dinheiro, não é um momento bom financeiramente para o nosso fluxo de caixa, ou a gente está no meio de um outro projeto e não pode dedicar, ou não tem alguém para ajudar, se é uma empresa. E aí, o outro lado pensa que é enrolação. E às vezes não é. Então, a gente, como consultor, a gente está lá tempão desenvolvendo aquele relacionamento, tempão. E aí a gente pensa, tá me enrolando. Tá só comendo, ó, tá só falando, dando informação para ele, e ele não vai contratar nunca. E muitas vezes não é verdade. E a gente às vezes põe tudo a perder nessa fase, a gente às vezes desiste do cliente. E às vezes é o timing mesmo, porque com a gente acontece, quantas vezes a gente quer comprar muito uma coisa e a gente precisa esperar, porque não é o tempo. Então isso aí a gente vai ter que ter uma sensibilidade de às vezes não desistir de um cliente nesse momento. Um cliente que às vezes já valoriza a gente,
um cliente que às vezes já disse que gosta do nosso trabalho, que acredita na nossa capacidade. A gente tem que nutrir esse cliente ainda. Não desistir. Porque aí quando chega na fase da prontidão, é a hora certa. E a fase da prontidão é a hora que chegou o momento perfeito. Quando ele pode gastar, quando ele tem condições de se dedicar ao trabalho também, e aí é a hora que vai ser o momento certo de contratar. Então, vocês entendem que tem uma jornada que não é do dia para a noite? Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente saca isso faz toda a diferença, para a gente não ficar frustrado, não ficar ansioso,